Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vida 2 Mais. Hoje, Diego, com um tema polêmico. Casei por interesse. Estamos assumindo isso publicamente. Já tem pessoas aí falando a respeito, querendo saber, nos inquirindo. Como assim? Que história é essa? Vocês são um casal para mim. Como que vocês estão assumindo isso publicamente? Acompanhe aqui, sem me julgar, sem julgar o Diego, continua conosco. Vamos lá, queridos. Esse é um tema realmente delicado socialmente. Você já pensou o porquê casar por interesse? Você já pensou nos seus interesses? Você já foi julgado por isso? Certamente já ouviu falar de algum caso de alguém que casou assinando um contrato judicial. Meses depois voltou lá com os advogados e disse assim: quero me separar, e saiu beneficiado materialmente desse processo. Complicado, né? Ou não. De repente as partes quiseram fazer assim. O importante é, Diego, verifica se você concorda comigo, se alinharem nesse processo. Você concorda? Concordo, em parte. Porque esse alinhamento que a Bianca está trazendo parece que é algo muito simples, não é? Mas para você conseguir o alinhamento que talvez você tanto deseja dentro do seu casamento, talvez você tenha que primeiro refletir por que casar. Você já se fez essa pergunta? Porque se você não sabe nem por que você está casando, imagina quando você for alinhar o que fazer após o casamento. Então, uma coisa que é essencial quando você pensa no seu casamento, talvez seja refletir: você casa porque as pessoas dizem que você tem que casar? Ou porque você está fazendo parte de uma comunidade religiosa e para que você tenha aí esse início de uma vida sexual você precise casar? Ou porque você quer casar com alguém que você julga ser amor à primeira vista e após os 3 longos meses de namoro você decidiu casar? Ou talvez nem tenha namorado, conheceu, flertou, manteve uma relação sexual, eis que aquela pessoa engravidou e agora a família te cobra casar? Quais são os teus motivos para casar? Imagina ter que alinhar esses motivos agora diante dessa situação. Pensa em quantos tabus, em quantas culturas, em quantos contextos familiares estão por trás de cada casamento que você conhece, talvez até do seu casamento também. Então imagina só o que você quer da sua vida. Essa pergunta ela precisa anteceder até mesmo ao seu casamento, para que você possa avaliar se esse casamento faz parte do seu objetivo de vida, talvez do seu sonho, ou tem alguém sonhando por ti. Imagina, Bianca, se tem alguém sonhando, dizendo assim: eu sempre quis casar, e agora pega esse presente, coloca sobre outro e diz: como eu não pude, você vai casar no meu lugar. Já Presente de imaginou? grego esse, né? Queridos e queridas, pense aí, reflete conosco. Você sabe o perfil da pessoa? Se você deseja casar, parece que essa é a primeira pergunta mais importante a ser respondida. Você deseja casar? Qual é a sua concepção de casamento? E aí, parta para a pergunta que você precisa se responder. É uma pergunta reflexiva para si mesmo. Qual é o perfil de pessoa que você deseja para o seu lado? Você quer um roqueiro, uma roqueira, um sertanejo? Você quer um regueiro? Quem sabe, né, Diego? Ô Bianca, um pagodeiro. A gente sabe que tem pessoas que aqui que nos assistem que gostam de pagode. Talvez essa pessoa saiba de quem eu estou Essa falando. cutucada foi para você. Já sabe, né? Mas, se você principalmente se conhece, essa pergunta é muito importante. Se responda quais são as características físicas desse alguém que você deseja. Como é a personalidade desse alguém? A faixa etária? Que estilo de vida você deseja? Você deseja ter filhos? Quando? Você deseja trabalhar? Não. De qual modo você vai ajustar o seu orçamento familiar? Compartilhe isso após responder todas essas perguntas com um potencial pretendente, com uma potencial pretendente. Isso ajudará em muito a definir como será o seu relacionamento. Óbvio que não tem como prever todas as possibilidades, como de fato isso acontecerá,
mas responder essas perguntas e compartilhá-las ao longo do relacionamento de namoro, seja ele quanto tempo durar, são importantíssimas, de extrema relevância, porque isso guiará o caminho que o seu casamento pode trazer, até mesmo no próprio ato de uma cerimônia, se você deseja uma cerimônia. Às vezes as pessoas têm religiões diferentes, têm crenças diferentes. Como isso pode impactar para você seu relacionamento? Mas entramos então, Diego, finalmente na questão. Eu assumo publicamente, isso aqui vai ficar registrado, meu filho verá isso no futuro, nosso filho, né, Diego? Casei por interesse. Pronto, disse. Tá dito. Agora vem cá. Diego, responde para mim antes de eu falar. Qual foi o seu interesse ao casar comigo? Ele já disse para você, já contou essa história no episódio anterior, que ele me achou patricinha, dondoca, que eu não daria conta profissionalmente dos desafios. Se decepcionou. Então, posso dizer para vocês também que casei por interesse também antes de responder a pergunta da Bianca. Mas agora indo direto à pergunta dela, casei por interesse de fato. E o interesse ele estava muito bem estabelecido. Eu precisava, ao casar, que a pessoa que estivesse ao meu lado estivesse alinhada aos meus objetivos de vida. Então, um dos principais interesses foi essa pessoa precisaria ter convicções semelhantes às minhas. Convicções de quê? De uma família, convicções sobre filhos, portanto, convicções sobre um estilo de vida, convicções sobre valores pessoais precisariam estar alinhadas. Porque caso isso fosse diferente, certamente aquele casamento estaria repleto de impasses. E não era isso que eu queria para a minha vida. Então, ao casar por interesse, eu busquei esses fatores que seriam extremamente relevantes e, portanto, interessantes para a minha vida para fazer a diferença para um casamento feliz. E você, Bianca? Quais foram os teus interesses? Gente, vamos lá, assumo. O Diego já sabe, já assumi para ele, agora estou assumindo para vocês. Casei por interesse. Casei com o interesse de ter alguém que me incentivasse profissionalmente e crescesse junto comigo, alguém que fosse empreendedor, que aceitasse escutar as minhas ideias megalomaníacas e tornasse essas ideias palpáveis, mensuráveis, realizáveis. Alguém que gostasse de viajar. Isso é muito importante, né, Diego? Mas principalmente alguém que compartilhasse processos de crescimento, mas também dificuldades, fosse parceiros nesses momentos de dificuldade. E isso tem sido essencial. Nossos gostos, nossos objetivos e interesses se alinham, mas eu preciso também fazer outra... Eu vou colocar aqui, fiquei até nervosa. Revelação. Temos muitas coisas diferentes. E aí a gente escuta assim, vocês dão certo porque vocês são psicólogos, vocês fazem terapia um no outro. Não, gente, não dá para fazer terapia lá em casa um no outro. Isso não funciona, ok? Temos dito isso já diversas vezes para vocês, desmistificando. Mas o que funciona demais é uma comunicação assertiva. Eu falar para o Diego as minhas verdades e ele falar as deles para mim e nós sentarmos e olharmos um para o outro. Tá, e agora? O que a gente faz com isso aqui? Porque aqueles projetos iniciais no casamento, conforme nós fomos vivendo, nós nos modificamos, outras circunstâncias, outras experiências foram acontecendo e nós ressignificamos o nosso plano de casamento e de vida. Isso é o essencial, você ter abertura para o novo, casar por interesse de ter alguém que compartilhe isso, conseguir o meu alguém, não abro mão desse alguém e seguimos juntos nessa ressignificação. Sabe por quê? Todo plano de vida, todo projeto de vida precisa ser falho. Um projeto de vida que não tenha falhas, que aconteça exatamente como você planejou, tem alguma coisa errada, porque a vida traz incertezas, traz experiências inesperadas. Então esse projeto precisa ter flexibilidade para você se reajustar nesse alinhamento. E para lidar com essas falhas, então, Bianca, já vem aí mais uma característica importante nos seus interesses para o casamento.
Como a pessoa que você imagina que estará ao seu lado lida quando os planos dela se frustram? Ela desiste? Ela abandona? Ela pula fora? Será que é essa pessoa que você quer do seu lado? Porque quando a situação realmente ficar difícil, você vai se perceber sozinho, sem ter ninguém para contar, e talvez se questionando por que eu casei se eu estou me sentindo só quando eu mais preciso. Então reflete, porque isso é muito sério. Apesar do tom que a gente está trazendo de ser mais leve para você refletir, mas isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Porque muitas vezes, diante de casamentos frustrados, e nós sabemos isso porque fazemos terapia de casal, nós vemos as pessoas trazendo demandas de dificuldade do dia a dia. As pessoas às vezes pensam, quem faz terapia de casal é porque está com problema financeiro, é porque está com problema de traição, é por conta de divórcio. Tem diversos motivos, gente. Mas um dos motivos mais frequentes, acreditem, é o dia a dia. São situações corriqueiras. Como são tratados, como conversar com o outro, se é ouvido ou se não é ouvido, que a pessoa entende ou não entende, que faz ou que não faz aquilo que é pedido. Quando Bianca traz que nós precisamos ter flexibilidade, ela está dizendo para vocês que nós também temos impasses no dia a dia. A diferença é que quando a gente tem esses impasses, nós conseguimos conversar de forma assertiva sobre eles. E aí, Bianca, o que seria essa conversa assertiva? Vamos dar um exemplo para quem está assistindo a gente. Antes de responder essa pergunta, eu quero só revelar uma pergunta que você me fez ainda ontem. Estávamos lá em casa e o Diego disse assim, eu apresentei um novo projeto para ele que eu estou super empolgada, me dedicando, estudando muito para isso, madrugadas adentro mesmo. Estou empolgada que eu estou. E ele disse assim, ok, e se não der certo na primeira vez? Eu falei, simples, eu tento de novo, até dar certo. Mas respondendo a sua pergunta, Diego, o que fazer, como contribuir para ser assertivo? Tenha abertura. Não se tranque, não julgue a opinião, a ideia do outro. Entenda primeiro, para que você seja capaz de opinar, até mesmo sobre quais ajustes são necessários para fazer aquilo dar certo. Você tem um projeto? Coloque no papel, escreva. As áreas do cérebro que você ativará ao fazer isso são completamente diferentes se você apenas verbalizar. Escreva, visualize, pregue na frente de uma parede que você acorde e já veja o seu objetivo. Isso ajuda muito, mas precisa ser um objetivo conciliado para o casal. Lembre-se disso, viu? Então, quando você fizer a sua escolha, nós te convidamos a casar por interesse também. Que os seus interesses sejam alinhados aos do seu parceiro. Avalie valores, avalie expectativas, avalie planos de futuro a dois, filhos, família, como vocês visualizam se apoiar profissionalmente. Essas características podem fazer muita diferença na vida a dois, sem esquecer a comunicação assertiva e a flexibilidade para lidar com os problemas. E se precisar de ajuda, lembre que você tem uma gama de profissionais que podem te ajudar a lidar com os seus problemas diante dos desafios da sua família. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso Vida 2 Mais.